Olá, pessoas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso convidado especial, o professor José Petit. Ele é educador social, morador de Jardim América e tem uma longa carreira em movimentos sociais e em educação popular. Nosso convidado de hoje vai agregar muito para o nosso tema, pois nós estamos vendo e analisando como apresentar os povos originários e a diáspora, né? Então a gente vai começar a dialogar com o professor José sobre quem ele é e qual a experiência dele com a educação popular e como ele enxerga a educação voltada para esses povos citados aqui. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas presentes. Eu sou José Petit, né? E desde um tempo aí eu já estou nessa área do empreendedorismo social e tenho o meu projeto, que é o chamado Projeto Palmares, onde eu ofereço ensino complementar, né, a jovens e adultos, né? E desde 2015 oferecendo esse tipo de serviço e ele começou ali dentro das favelas, né? Uma coisa que sempre me incomodava era essa, era o seguinte, eu percebia Eu de acho que você deu uma travada para mim. Você pode repetir? No eu percebia, deu uma travada. tá, posso voltando. Eu percebi que, pelo menos aqui no meu bairro, Jardim América, alguns serviços eram de difícil acesso, né? Como, por exemplo, ser um curso preparatório, né, para a FATEC, para a Cefet, ou um curso preparatório a nível de faculdade, para o Enem, assim. Sempre quando esses serviços apareciam, as pessoas aqui do bairro precisavam sair de Jardim América e fazer ou em Caxias ou até em Madureira, Vila da Penha, né? Então, e isso para as pessoas que moravam no bairro. Para as pessoas que moram nas favelas ainda é mais complicado ainda, né? Devido a todas as particularidades da região periférica. Então, isso me incomodava muito e eu comecei esse projeto Palmares, em 2015, oferecendo esses serviços dentro das favelas que rodeiam o bairro de Jardim América, né? No caso, são as favelas da FCAP, DIC, né? E Beira Rio. Foram as favelas que eu comecei ali oferecendo. E comecei oferecendo serviço ali no ensino fundamental, né? O primeiro ano até o nono ano, né? E aos poucos foram surgindo novas demandas e hoje a gente oferece até preparatório para concurso, né? A gente se adapta aqui na educação não formal, né? Que é muito importante para a educação formal, né? Porque o que a gente percebe, principalmente nessa época na época da pandemia, né, a gente percebeu muita dificuldade dos aprendizes, dos alunos, com relação ao progresso ali, o processo de ensino-aprendizagem, muitas dificuldades em, por exemplo, operações básicas, né, com relação também à interpretação, à leitura. Então, a gente considera muito importante o ensino complementar, a educação não formal, né? Que é o quê? O tradicional, popular, explicador, a explicadora ali, que está ali, pega o dever, a tarefa de casa, né? Ajuda, orienta, a Ju fica ali, que é ou a mãe, né? Que tá, ou a mãe ou o pai, ou o responsável, que está ali com o tempo, ajuda a fazer ali uma continha, né? Então, o projeto Palmares começou dessa forma, e hoje a gente vai evoluindo e vai tentando desenvolvendo mais. E hoje a gente já está aí preparando para concurso e a gente já começa a receber os adultos, né? E é muito mais, eu particularmente gosto bastante de receber os adultos, né? A gente oferece alguns cursos preparatórios
auxiliar de creche, né? Ou então, já peguei aqui vários pais de família que estavam querendo se preparar para virar policial militar ou para ser bombeiro, né? Então, a gente aqui oferece esses preparatórios, a gente ajuda ali no português, na matemática, né? É muito satisfatório. Inclusive, ontem eu saí de uma aula muito satisfatória, que foi um aulão. Desculpa até entrar nesse assunto, mas eu vou me empolgando e eu vou falando. O aulão, a gente aqui atende, a gente começou atendendo, a gente atendia grupos de até 5 aprendizes, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que eu precisava diminuir ainda mais essa quantidade para dar mais atenção e mais qualidade no ensino. E hoje nós atendemos, né, que tem eu e outras professoras no projeto, nós atendemos individualmente, né? Mas de vez em quando a gente faz uns aulões, né, onde a gente junta todo mundo ali, e o objetivo não se resume apenas à aula, ao ensinar ali a fazer a conta ou a resolver o problema. Tem também a questão da interação social, que é muito importante, né? Então, nessa aula de ontem, esse aulão, os aprendizes se conheciam de vista, mas puderam interagir mais e se conhecerem a ponto de ficar ali conversando, compartilhando experiências. No caso, eram adolescentes, né? Então, as experiências que eles compartilhavam eram os jogos que eles jogavam, né? Do cara, eu jogo isso, eu gosto daquilo, daquele desenho, não sei o quê, né? E eu ficava ali observando ali, e vendo o quão rica era aquele momento para eles. Tanto é que no final um deles chegou, e perguntou, né? Pô, tio, quando é que você podia marcar uma aula dessa, só que sem aula? Aí eu, como assim, cara? Como é que é esse negócio aí? Aí, não, só para a gente ficar brincando, conversando. Tá bom, cara. Pode deixar que eu vou marcar Nossa, uma aula. você você está falando e eu estou lembrando de um amigo meu, que é o Leonardo, né? Ele trabalha no Alto da Boa Vista, também com um projeto super parecido, que é Desenrolando Saberes, né? Mas o Léo, ele não tem como dar aulas individuais como você faz, que eu acho que é um diferencial muito grande, né? Porque atende à necessidade específica daquela pessoa, né? Então, parabéns pelo projeto. E eu costumo dizer que a educação não formal, os espaços não formais de conhecimento, eles são a revolução da educação, né? Porque vão impulsionar a educação naquilo que a gente precisa melhorar, inclusive. E aí, você mencionou as explicadoras, né? E é um segmento que existe há milênios, né? Porque a educação não dava conta, e as famílias. E na pandemia, eu comentava isso hoje, né? Na pandemia, foi muito interessante, porque foi provocativo, porque as crianças estavam dentro das suas casas. Não está conseguindo ouvir? Tá? As crianças estavam dentro de casa, e os trabalhinhos estavam ali, pertinho dos pais, né? Então a gente lembra aqueles áudios assim: Meu Deus, eu não aguento tanto trabalho, que tanta coisa de trabalho é essa? Eu saí da escola para não. Repete só a parte dos pais. Você falou que Ah, por causa dos áudios, né? Os pais gravavam áudios assim para a escola, falando assim: Meu Deus, eu não aguento tanto trabalho, que tanto trabalho é esse? Eu saí da escola para não precisar fazer trabalho e você está trazendo trabalho, eu não quero fazer matemática. rolavam. Pô, isso aí eu lembro dos áudios, realmente. E aí Era os um pais descobriam, né? Muitos pais descobriam para que servia realmente o professor, né? A valor do importância do professor. É impressionante. interessante nesse quesito mesmo. Muito, muito legal, porque, quer dizer, a pandemia não foi legal, mas esse aspecto foi interessante porque mostra que muitas famílias não conseguem mesmo dar o apoio para as crianças porque elas não têm, tem toda uma demanda, tem toda uma dificuldade, né, que é muito além do, o pai não se interessa, o pai não vai na escola. E aí você descobre por que que o pai não vai na escola. Ele não vai na escola porque aquele foi um espaço traumático para ele. E ele não Tá? acompanha muito o filho porque ele não quer admitir para o filho, de repente, que ele não sabe ler. A gente teve casos, né, em projetos que eu trabalhei e que os pais não sabiam ler,
e os filhos não podiam falar que sabiam, que os pais não sabiam ler. E tem até um filme, né, bem interessante que trata disso, Mãos Mãos Talentosas, que a mãe é analfabeta e os filhos não percebem que ela é analfabeta, e aí ela forma um engenheiro e forma outro médico, né, que é o Ben Carson, né? E quantas vezes a gente viu isso? Tem uma amiga que tinha Ah, uma agora que eu lembrei do filme. Ah, tá. muito bom. Cuba Gooding Jr. Uhum, Cuba Gooding Jr. Tem uma amiga que ela tinha uma funcionária que trabalhava super bem, mas às vezes ela acabava solicitando umas receitas para essa funcionária e aí ela meio que não se saía bem em algumas receitas. E aí ela reparou, mas ela não dizia o porquê. E aí ela reparou que o que ela sabia de cabeça ficava muito bem executado, mas o que vinha pela receita não ficava legal. E essa mulher nunca queria admitir que não sabia ler, e a dificuldade dela de ler. E aí ela teve que criar toda uma estratégia de comunicação e alfabetização através dos produtos, através das coisas do dia a dia, para alfabetizar aquela pessoa sem que ela soubesse que estava sendo alfabetizada. E aí depois a gente teve um grande encontro e ela conseguiu falar sobre aquilo, foi muito engraçado. Mas são esses os desafios, né? A sala de aula, ela passa nessas transversalidades de questões muito antes da sala de aula, né? Então, você está me fazendo lembrar de muita coisa. Enquanto você estava falando disso, e eu vou falar agora sobre um detalhe da pandemia, porque senão eu vou esquecer. A pandemia foi terrível, né? Na toa que impactou o mundo inteiro, e também foi terrível com relação a essa questão do ensino, né? Por quê? Eu sempre ia dentro da favela dar aula, ensinar, tal, e com a pandemia eu tinha que ficar em casa. Então eu tive que aprimorar a tecnologia aqui do Montou um câmera, estúdio, né? microfone, estúdio, segundo monitor, consegui me adaptar, gravei aulas, tanto é que a gente tem até o YouTube lá do Projeto Palmares, tem as aulinhas lá, caso queiram ver depois. Mas, assim, uma coisa que foi muito desanimadora para mim foi que eu tentei dar aula online para eles, os meus alunos que moram nas comunidades. E eu não conseguia, porque a internet era muito ruim, a internet era muito precária. E aí não dava aula, não rendia. E aí tinha também as questões que eram algumas crianças, e aí não tinha a questão da atenção, né? Não estava dando certo, né? Aí eu tive que apelar para o plano B, né? Eu me vesti, botei aquela armadura toda, né? Aquele face shield, né, que o pessoal botava, máscara, quase duas máscaras, me banhava em álcool e ia para lá, né? Aí eu tenho até algumas imagens, você me permitiu aqui, né? Deixa eu compartilhar. Se bem que, tá. Aqui já estava até mais tranquilo, né? Isso era no meio do Não, mas calor. não tá aparecendo. Eu acho que você tem que apertar aqui no share screen, que é Não, um não, não verdinho. compartilha, não, vou compartilhar agora. Ah, tá. Foi. Aqui. Agora foi. Isso aqui foi quando, lá no meio da pandemia. E aí tem aquela questão também que você chegava lá, a pandemia rolando, e as pessoas lá sem máscara, né? Porque ali ninguém não usavam, né? Tinha isso também, tinha essa questão. E aí ficava eu lá com óculos, com máscara, Aqui né? é na Aí, casa. Aqui é na é, casa, tá? Aqui é na era casa. era no quintal da casa de um aluno, né? Uhum. Aí ali eu improvisei essa mesa, no meio do verão, maior calor, eu ali ensinando ali, levando, porque era o que tinha, infelizmente. Tá? Aí eu queria te mostrar isso, só para ter uma noção como é que foi. Mas realmente, e com relação também a gente está falando da questão aí dos responsáveis, né, que estavam vendo. Meu Deus, era muita reclamação. E teve também uma coisa que aconteceu nas escolas particulares, porque
eu também atendo algumas crianças de escola particular, né? Que era o tal do sistema de ensino, né? Muitas escolas adotam essa trava e fazia lá as provas, e as provas eram umas questões lá de 1 a 10 que e assim, e aí eles perceberam que os alunos estavam copiando, colando do Google, né? E aí o que eles fizeram? Ao invés de eles reverem ali pô, vamos rever esse método aqui, não. Eles já acharam que a solução era aumentar o nível. Então, eles colocavam questões, sei lá, nível IME e ITA para a criança do ensino fundamental. E aí era aquele caos, entendeu? As crianças ali sem saber, aí os pais desesperados, aí eu ali tentando resolver ali, contornando a situação. Então foi uma época bem, bem complicada mesmo. Você está falando de nível e eu estou lembrando do nível da educação particular, né? Eu trabalhei em uma escola no Recreio, que essa escola é uma escola particular que eles abrem essa escola sempre perto de um PH, né? Sempre perto do PH tem uma escola derivada. Porque o aluno no PH que não consegue alcançar o nível de excelência exigido pelo PH, ele é convidado a se retirar e eles não aceitam que pague nova matrícula. Nossa, Eles querem que liberem a vaga, porque aquele aluno já não atende mais ao projeto e tal. E aí, eles indicam essas escolas, que é uma derivada do próprio PH, com professores e pessoal ali do próprio PH, uma derivada, para alunos que não se adequam àquele modelo do PH. Não se adequam mesmo, porque é um modelo muito, muito exigente. E aí, lá o aluno é quem manda. Aí você não pode encostar naquele aluno de jeito nenhum. Porque aquele aluno entende que ele está ali porque ele não tem jeito mais. E para ele tudo acabou. E quem manda é ele. Então, é, as mesmas deficiências que se tem na escola pública, se tem na escola privada. E o pessoal sim. fica pensando que a escola privada é o mundo, é o universo. Não, amor. Isso é marketing. Em Existe a escola privada. 2010, desculpa, eu vou te interromper acidentalmente, tá? Não é propositalmente, é por causa do delay aí, né? Tudo bem. Mas pode me reinterromper que eu paro também. Assim, em 2010, eu atuei como supervisor pedagógico de uma instituição de ensino, né? E foi quando eu descobri, né, os perigos de uma escola particular, né, mal gerida, né? E aí eu descobri que uma escola particular mal gerida é pior que uma escola pública, né? É horrível porque não tem é zero, total, é 100% impunidade, né? Quem manda é quem paga, né? E é quase um leilão, né? Quem paga mais que é que vai ganhando a razão. E aí, É meu isso. irmão, é pior que uma escola pública ali com poucos recursos, né? É E isso, aí, é agora isso. nem da escola pública, porque não tem os recursos ali e tal, né? É isso aí. É isso. É aquilo. É o marketing que se faz. Então, eu tenho umas duas aulas atrás, ou uma aula atrás, eu estava falando com eles que a educação pública, ela já deu certo. Porque antes da ditadura, só algumas pessoas tinham acesso, né? Se uma família com 7 filhos, só um filho ia estudar. Os outros iam trabalhar, né? E tudo era muito tecnicista, porque o trabalho, você era criado para o trabalho e nada além daquilo do trabalho, né? Então, quando se fala hoje que a educação pública ela é ruim, aí depende de quem, meu amor. Se ela é o que a gente gostaria que ela fosse, se realmente ela ainda não é o que nós gostaríamos que ela fosse, né? Mas ela não é aquilo que ela era. Hoje ela é mais inclusiva, existem escolas para as famílias, as crianças estão na escola, a escola não dá conta. Ah, mas isso é uma outra questão, né? Isso aí é uma questão política, isso é uma questão também de vontade. E eu vou dizer uma coisa: o serviço público ele é maravilhoso e ele funciona porque pessoas são compromissadas com a questão do serviço público. E a gente está em um momento onde essa categoria de professores está em greve, né? Reivindicando questões trabalhistas, né? É uma classe que está muito justa, né? É uma classe que está abandonada há muito tempo, temos que fazer milagre com a formação de pessoas.
Professor não trabalha com papel, professor não trabalha com números, professor trabalha com pessoas e tem que produzir nessas pessoas um desenvolvimento de humanidade, um ser humano preparado para estar em sociedade e dar conta das demandas de uma sociedade que não se compreende, né? Uma sociedade que sofre impactos cada vez mais veloz, né, dos processos de transformação da contemporaneidade, porque se a gente parar para pensar que nós estamos agora em uma sala virtual e que só há 5 anos atrás isso era o privilégio de alguns, né, de muito poucos, né? Se a gente pensar que em 10 anos o quanto o celular que a gente carrega na mão, que é um mini computador, ele foi desenvolvido, ele está, né, acelerado, a gente faz chamadas, uma ligação simples e comum de um celular qualquer. E isso, para a educação de 10 anos atrás, era algo assim bem distante. Você tentando Sim. equipar uma escola. E aí você tem que pensar que essa escola, que ela é precária hoje, o aluno dela tem, de repente, com um celular na mão dele mais desenvolvido que o professor. E É que os verdade. alunos sabem mais que o professor. Esse é o universo que a gente dá. De alguns. Você tem que chegar na escola e pedir, pô, me ajuda aqui, cara, porque É. os programas estão. Eu, eu moro em frente a um brisolão, um CIEP, né? E aí eu vejo, né, o acesso das pessoas, diversas senhoras, diversos senhores, idosos, né, ali fazendo o EJA, né? E é maravilhoso, maravilhoso. Pessoas que nem, algumas que não pensavam que iriam voltar a estudar, que estão lá estudando. E aí, o que eu acho mais incrível no projeto Palmares, né? Assim, nesse lance da educação não formal, né? Não tem concorrência. Por exemplo, eu sou, vamos botar aí um explicador, né? As crianças falam que estão na explicadora. É engraçado que mãe, eu tô aqui na explicadora. Aí tá eu lá dando aula para criança. Mas eu já entendi o que, é que ele quis dizer, mas tá tranquilo. Aí, mas assim, aquela senhora idosa vai lá, volta a estudar. Ela percebeu que ela agora pode voltar a estudar e que vai ser legal, que vai ser bom para ela. E aí ela me procura para ajudar ela lá na escola que ela voltou a estudar, entendeu? Ela me procura para ensinar ela a fazer conta, porque ela tem que saber, porque ela vai ter prova, né? O negócio está ruim para ela e ela tem que aprender com o resultado do prejuízo. Então é maravilhoso, cara. É muito bom, é muito É bom. muito bom. E aí, também, para cruzar aqui com a sua experiência, eu já trabalhei com o EJA também, mas em projetos do governo, né? E o que eu trabalhei foi ali no ano de 2005, 2006, na Viva Rio, né? Com o Acelera Jovem. E aí pegava crianças, olha a necessidade de o que que são, números não representam muita coisa, né? Mas ver, o Acelera, ele aceitava crianças de 14 anos, forever. 125 anos está na sala. Forever. Matusalém pode se inscrever, tá tranquilo, né? E o professor lida com essa realidade de crianças de 14 anos, ali, adolescentes de 14 anos. Eu tinha na minha sala alunos de 14 anos, 16 anos e alunos de 86. Alunos que estavam fazendo bodas de 45 anos de casado, 50 anos de casado, e que a gente é convidado para a festa. Juntava E a idade de meia dúzia, não dava da pessoa. não dava, não dava. E eu tinha que. E nesse ano, foi um ano, era governo Lula, e a gente estava tendo um pacto pela paz mundial, e o Brasil estava na questão do desarmamento. Então, eu tinha que falar de desarmamento, a gente tinha que falar de educação sexual, a gente tinha que falar de educação familiar, a gente tinha os temas transversais aí, para falar que Eu vinha. lembro, eu participei da campanha de desarmamento aqui no meu bairro, rolou É, também. aí foi muito, gente, foi uma turma assim que me marcou de várias formas, essa turma em específico, desse EJA de 2005 em específico. Maria Luísa, que estava em reunião, está chegando. Mas eu estou aqui contando meu momento de EJA, né? Que foi um momento muito especial. Oi, Malu, tudo bem? Ela está ainda se conectando, Tá vou conectando continuar. ainda. É, a, ela está se saindo literalmente de uma outra reunião. A gente está bem percebendo isso. Fica quieta. Estou aqui contando minha experiência. Fica calma, depois você fala. Aí, nessa turma, eu tinha essa diferença de alunos, né? Tinha alunos homens, gente que trabalhava já há algum tempo e tal. Aí eu fiquei assim, eu era muito nova também, né? Eu tinha meus 20 e pouquinhos anos. Aí tinha que falar de educação sexual, né? Aí eu cheguei, e pior que era na minha comunidade.
E eu cheguei para falar daquele tema, eu enrolando, eu fui no posto de saúde e pedi ajuda. Falei, gente, vamos lá fazer palestra para minha turma e tal. No dia não foi ninguém. Aí eu falei, Deus, eu criada na igreja a vida toda, tá, gente? Super crente. Eu falei, Deus, me ajuda aí. Estou precisando de ajuda aí. Cheguei na sala, olhei para eles e falei, bom, então que a gente vai falar de educação sexual e tal. E, gente, olha, queria morrer naquele dia, porque como, né? Mas me preparei, eu li, eu estudei, tá? Aí virou um aluno, mó maromba, já estava mais velho que eu, falou assim, professora, a gente sabe que tu não sabe falar dessas paradas, não. Deixa que a gente vai dar aula hoje. A minha cara assim, ó. Eu sou preta, eu devo ter ficado branca. E ele começou a falar. E aí outro aluno começou a falar, e outro aluno começou a falar. E a aula foi incrível, foi uma das melhores aulas que eu já dei. E no final, a gente pediu a dona Maria, que era essa senhora que estava fazendo 45 anos de casada, né? Mas ela já tinha 50 anos, na verdade, de relacionamento, porque as pessoas se casavam muito cedo, né? Com 13, 14 anos já estavam se relacionando, namorando para casar, né? E foi o caso dela. Então, ela já tinha 50 anos de relacionamento e a bodas era de 45 anos, que aconteceria logo. Então, a gente pediu para ela dar a mensagem final e foi uma mensagem linda, foi uma aula, gente, muito afetiva. E os meus alunos me deram aula. Foi essa a minha educação sexual. Os meus alunos me ensinando. Mas tiveram, foi bem legal. Mas tiveram outros momentos marcantes, né? Depois disso, esse é um projeto que começava em outubro, e terminava lá em março, a parte de humanas. Depois seguia com exatas. E depois, o meu aniversário em março, e eles fizeram uma festa que muita menina de 15 anos não teve. Tamanha foi a nossa relação durante esse projeto. Então, assim, por que que eu particularmente gosto de lidar com adultos? Porque a troca, ela é muito no mesmo nível, verdadeira. É que você vai falar? Não, estou Ah, tá. concordando, verdade. Ah, tá. A troca, ela pode ser de companheirismo. Ah, com as crianças é muito bom, mas dependendo do ciclo, são muitas demandas, você fica meio perdido, mas com adulto você consegue negociar. E foi uma aventura, porque isso era numa associação de moradores que foi invadida. A associação Não. de moradores foi invadida. Foi invadida por uma família que se dizia que não tinha onde morar. Mas, assim, detalhes de comunidade. E Sim, aí, quando a sim. gente chegava para dar aula, tinha roupa lavada no meio e esticada no varal no meio da sala de aula. Ela estava Caraca. fazendo janta. Os maridos eles estavam discutindo. E já teve vezes da gente chegar e eles terem acabado de fazer uma festa particular entre dois. Meu Deus! Socorro, Senhor! Então, assim, a luta da educação do EJA é essa aqui, gente. Na comunidade acontece de tudo. Essa foi a turma que mais marcou, porque nesta turma aconteceu de tudo. Pensa de tudo, aconteceu de tudo, tudo, tudo. E teve aluno que me afrontou, né? Aí eu falei assim: tu não vem fazer a prova, botei banca, botei o moleque pra fora. Aí fiquei com medo dele me matar depois. Eu falei: agora eu vou morrer. E teve Aqui, também. aqui esse lance da violência sempre foi tranquilo no meu projeto, porque a gente sempre, a minha estratégia sempre foi a seguinte: meu vínculo era com a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica sempre tem uma capelinha na favela ali. Então, a gente usava a capela. Eu faço um acordo com a igreja que a capela nunca é usada, né? Você deixa eu usar a tua capela, que eu ocupo ela e os traficantes não bagunçam, não guarda droga, não guarda arma. E aí a igreja é uma zona neutra, né? Então, Sortudo, não muita tem sorte. problema nenhum com violência. Tiroteio come solto e a gente está lá de Tranquilo. boa, no máximo para orar alguma coisa. Assim, antes de deixar a Maria falar que ela está de castigo porque chegou atrasada, assim, eles me passaram um trote, tá? Eles são, eles teve gente que foi aluno da minha mãe na datilografia, que estava meu aluno no EJA. É muito legal. E eles me passaram um trote. Nessa festa que eles fizeram de aniversário, eles sabem que, já sabiam que eu era ativista, né? Já era ativista naquela época, vinha de pré-vestibular comunitário, né? Aí eles falaram assim, tinha uma aluna que era casada e estava grávida. Ela estava com barrigão.
E no dia do meu aniversário, eu esqueci que era meu aniversário, porque eu estava trabalhando tanto, mas tanto que para quem quer aniversário quando tem que trabalhar, né? A pessoa quer trabalhar. Aí eu cheguei na sala toda, uma aula que eu preparei e tal, botei no quadro, bora gente, bora Bill, e eu tô vendo que a turma tá no ritmo devagar, e eu falo, gente, vamos embora, não sei o quê. Aí chega uma aluna no canto e fala assim, professora, é, a, esqueci o nome dela, fulana tá lá em cima, né, no terceiro andar, que era um lugar que eles não tinham acesso. Ela tá lá no terceiro andar porque deu ruim. O marido dela bateu nela e você sabe, ela tá grávida. Rapaz, quando falou isso, só me dá uma faca que eu quero cometer um homicídio agora. Que eu falei, vocês fiquem aí e eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou ver agora. E parti para lá. E eles estão subindo, eu tô falando, gente, não vem, não vem. Quando eu cheguei, era a tal da festa surpresa, só que eu já tinha tido 3 infartos antes, tá? Eles dão trote, dão calote, é uma confusão danada, mas é tudo muito gostoso com a educação de jovens e adultos. Você vê se transformando. Uma outra experiência que eu passei com essa turma também foi que eu pedi uma tarefa para casa sobre a questão do desarmamento. E os alunos levaram. E aí teve um muito espertinho, ele era pedreiro, trabalhava um dia na obra. Ele chegou com uma redação mais imunda que isqueiro de porco e falou assim para mim, professora, lembrei do teu, eu estava no trabalho, estava no trabalho, lembrei de você e fiz essa redação aqui, porque eu tinha que fazer esse dever para trazer. Eu peguei a redação na mão e eu fui muito má. Rasguei, piquei a redação todinha e falei assim: agora você traz outra, limpa, higienizada, do jeito que você pode fazer, porque eu sei que você pode mais que isso. Fui para casa querendo morrer de eu ter feito isso com ele, porque eu fui muito perversa. Mas essa redação que ele trouxe foi escolhida para ir para Viva Rio e ele representar no festival lá que teve, que tiveram vários festivais esse ano, né? É, sobre desarmamento. Então, assim, a tia foi ruim, mas a tia também foi boa, né? Mas é horrível você ver uma pessoa com potencial tão absurdo, tão sobrecarregado com as tarefas, com o trabalho, né? E, assim, como que a educação não formal, ela impacta na educação formal, ela impacta dessa forma, trazendo qualidade à educação formal, né? Denunciando que existem essas lacunas. E, assim, as explicadoras, como você mencionou, e o explicador, né, porque os pedagogos também estão aí, eles são fundamentais para a educação, que não funciona muitas vezes sem esse apoio, né, dos projetos e da educação não formal. E um exemplo que a gente vai dar é que a gente está aqui nesse espaço da universidade, que é o que é por causa dos espaços não formais de educação, por causa do movimento negro, que foi lá pedir para provar que quando teve congresso de Durban, foi lá, participou, disse, olha, a gente precisa de cota, porque não tem que assumir que é racista, tem que assumir a nossa história, e foi lá, e era uma luta antiga, e aí os movimentos sociais de pré-vestibular comunitário, social é o escambau, isso aí é apropriação cultural, é a apropriação de fato, né? Comunitário, estavam lá lutando, a gente ia para passeata para pedir passe livre, a gente ia apanhar da polícia, toda hora a gente apanhava da polícia, e depois esse Estado pega, agora é comunitário, agora é social, e agora é CDERJ, e agora é isso, você vai vendo uma história da luta do movimento, mas é isso, os espaços de educação não formais, eles são importantes, porque eles denunciam lacunas do Estado. Vou deixar a Maria Luísa falar, depois a gente passa para o Leandro. Tranquilo. Na verdade, só queria agradecer mesmo, pedir desculpas pelo meu atraso, mas é porque realmente hoje eu precisei estar presente. Na verdade, eu já tinha pedido uma declaração da UERJ para entregar no meu trabalho, no meu outro trabalho, mas uma das minhas escolas teve uma situação de violência que precisou ser resolvida e aí a minha presença eu não tive como dizer não. Mas gostaria de agradecer muito a presença do Petit. Para mim foi muito importante trazer a experiência dele, já pensava em fazer alguma coisa com ele, ainda não trabalhei com ele no projeto, propriamente dito. Trabalhou sim. Mas, não, vamos lá. Mas, não assim, como explicadora ou dando aula, enfim, mas trabalhei apoiando algumas atividades do projeto. Então, assim, eu e Petit estudamos, por um acaso, na mesma escola de ensino médio,
Isso que aí. também era uma escola bacana, muita gente boa saiu dali. Então, eu queria há muito tempo já trazê-lo e mostrar o trabalho dele, porque é algo que também me atravessa. Eu também comecei dando aula como explicadora e Olha aí. sem formação na área de educação na época e alfabetizei algumas crianças, inclusive com dislexia, que estavam na escola, mas não conseguiam se alfabetizar sozinhas. E como professora, eu cheguei até o Petit porque como professora, trabalhando no mesmo bairro que ele atuava na época, eu percebia, e alguns alunos falavam no trabalho dele, e eu percebia o diferencial dos alunos que frequentavam o projeto dele. E aí, por um acaso, a minha irmã começou a trabalhar com ele, ela também tem uma startup, e eles começaram a trabalhar juntos, e a gente fez essa comunicação. E o Petit é um cara que eu admiro, um educador que eu admiro demais, assim como a Raquel. Então, hoje eu fiquei, inclusive, despreocupada de deixar os dois atuando sozinhos, porque eu só trabalho com gente que eu confio. Se eu não confiar, Olha eu nem só, chamo. gente. Tá certo, chefa. Olha E só, mais uma gente. vez eu peço desculpas, tá, gente? Me perdoem mesmo. Não, não teve como dizer não dessa vez. Tá tudo O bem. próximo a gente vai junto, é presencial junto. Eu vou estar Isso, aí. Opa, Eu vou opa, aí, muito vou bom. aí. isso, Pô, cara, esse gente. lance aí essa questão da ajuda, né, do não formal no formal, é tão impactante que eu já cheguei num ponto, né, que algumas escolas já me conhecem, né, já chega, e é o garoto do Palmares, olha ele aí que é reunião de responsável, ou então eu tenho que conversar com algum aluno, sobre algum aluno lá, e aí eu estou percebendo que a escola não está resolvendo, ou está passando pano, sei o que, eu vou lá, eu levo a mãe puxando pelo braço, né? E aí marca lá uma reunião com o coordenador, e aí a gente marca a reunião, eu vou na reunião, entendeu? Então tem até assessoria no Projeto Pomar, né? Eu acho que o grande privilégio que a gente tem, o ganho que a gente tem, por isso que a gente falou que era um grande encontro hoje, né, trazer o Petit aqui, e o Palmares, né, é que a gente vê a aplicabilidade, né, fora daquilo que a gente está falando, sempre mencionando aqui, tanto Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, mas será que não existe? Gente, existem muitos Paulo Freires, né, na educação cotidiana, na luta cotidiana, existem muitos Abdias, existem muitas Lélias, existem muitas Ninas, né? O que a gente precisa é se olhar, mudar o olhar que a gente tem sobre a gente e com mais carinho nos olhar. Então, é descolonizar nosso olhar sobre nós, nosso olhar, sabe? Porque a gente olha para um Bruno Gagliasso, eu vou mencionar esse porque eu lembro de poucos nomes do métier, e aí esse é o que tem mais em alta aí, é, e fala, meu Deus, que cara maravilhoso, não sei o quê. Mas a gente tem muita gente maravilhosa. A gente olha para os caras, assim, Caio Blá, Rodrigo Hilbert, né, que é o cara do MacGyver, e eu gosto de usar esse... Na verdade, eu estava tentando lembrar do Rodrigo Hilbert, né? E olha para o Rodrigo Hilbert e fala assim, nossa, mas ele construiu a capela que ele casou. Nossa, mas ele cozinha. Gente, adulto funcional. E na favela tá cheio. Porque na favela a gente constrói nossa moradia de maneira comunitária. E eu tô falando isso porque eu sou mulher preta e eu estou E reformando a com minha grande casa. Eu diferencial. mesma. E com Oi? grande, e com grande diferencial. Não é um hobby, é uma necessidade. Não é um hobby, é uma necessidade. E com parcos recursos. E com muita tecnologia e inteligência. Ah, mas a casa caiu, mas não sei o quê. Mas quantas não caíram? Mas quantas abrigam tantas famílias? Né? É isso, porque prédio cai. E nem por isso o que é produzido no asfalto é desvalorizado, como falam que fazem com a favela. Sabe? Então a gente precisa olhar para as pessoas com mais carinho e ver, poxa, o Rodrigo Hilbert faz isso. Adulto funcional, meu amor. Construir um lugar onde você precisa de alguma coisa marca a sua obrigação. Parabéns para você, que não, né? Nada mais, né? A gente está de parabéns porque a gente constrói. Eu sou mulher preta e eu construo a casa em que eu estou morando. Meus pais fizeram antes, a gente precisou reformar, e são duas mulheres pretas, eu e minha irmã, que estamos refazendo. O pedreiro ajuda? Claro, porque eu não sou da área, né? Mas eu falei para ele: faço questão de participar, de pôr a minha mão na minha terra, na minha casa, vai ter meu sangue, meu suor e meu dinheiro.
Porque eu sou mulher preta de comunidade, criada na periferia dessa cidade, ao lado de mansões. Moro no Alto do Boa Vista, ao lado de mansões. E são a disparidade é grande, porque ao mesmo tempo que você tem uma pessoa como Arthur Sendas, né, o falecido, morando, você tem uma pessoa paupérrima, sabe? A discrepância é lado a lado e muros infinitos, lado a lado. Então, você tem essas tecnologias que são nossas de sobrevivências, precisam ser olhadas com mais carinho. A gente precisa olhar para um projeto como o Palmares com mais carinho, ver ali Angicos, ver para além de Angicos, ver a atualidade, o desafio que você afrontar um governo que só leva violência para as comunidades, né? E ver como essa comunidade ela dá conta das suas necessidades, o quanto isso é descolonizador. E a gente precisa falar de descolonização. Nós somos ensinados, treinados a olhar para tudo que o eurocêntrico coloca. E quando a gente está falando de eurocentrismo, vocês já pegaram também tem muito americanismo nisso, e americanismo branco, né? E aí a gente precisa ver, lá no texto a gente colocou a Abya Yala, né? A gente precisa olhar para a gente e ver qual é a nossa identidade. A nossa proposta é mesmo homenagear o homem branco que veio aqui, invadiu e saqueou Américo? Quem era a gente antes? Será que a gente não era nada antes? A gente está com essa luta aqui, falando de uma África, da Lei 10.619 e 11.645, né, para os povos americanos, mas a gente precisa pensar, é mesmo esse o nosso nome? É mesmo essa a nossa identidade? A gente é tão ruim mesmo? Né? A gente precisa caçar nossa identidade. Então, a gente precisa pensar que nós somos a Biayala, sim, que eu gosto muito, somos, oh meu Deus, pindorâmicos, né, que é a forma dos tupis se entenderem, se enxergarem. A gente tem muitos nomes. A gente não tem só um nome, nós somos múltiplos. A gente tem que sair da forma, tem que descolonizar. E para descolonizar, a gente precisa se olhar de uma maneira diferente. A gente precisa se olhar com mais empatia, com mais humanidade. São projetos como o Palmares que proporcionam o enfrentamento da educação formal. O que vocês estão ensinando aí? Isso atende a nossa gente, isso não atende a nossa gente, sabe? Então, a importância de ter Palmares é isso, ó, essa criança saiu daí e ela está aqui assim. Isso eu que tenho que resolver? Aí o professor chora, porque o professor chora porque é humano e porque ele não dá conta, sabe? E porque a gente precisa cobrar dos nossos governantes mais amplitude. Pode falar, José. Tu falou essas questões, eu lembrei sempre que você fala, eu lembro dos episódios que aconteceram no projeto, né? Eu lá assim, em 2017, por ali, eu estava dando as aulas, eu era sozinho ali no projeto, ainda não tinha as meninas que estão dando aula comigo, e eu tinha o seguinte raciocínio: pô, eu já dou muita aula aqui, dou aula de tudo aqui, chega sexta-feira, eu estou cansado, estou estressado, então eu não vou ficar fazendo atividade de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Índio, não sei o quê. Ah, não tenho tempo para isso, não. A escola faz lá e aqui eu só foco aqui na aula. Aí tá. Aí um belo dia, estou dando aula para o menino, e aí eu tenho um combinado com eles que é o seguinte, ó, vocês façam as atividades aqui quietinhos, né, obedientes, e aí nos últimos minutos da aula eu deixo vocês brincarem com os brinquedos que eu disponibilizo. Bola, tanto é que bola teve uma época que era semanal, a bola que eu dou aula ali na beira de um rio, então a bola vira e mexe estava caindo ali no rio que eles chutavam lá. Aí tá. Então, quando dava os últimos minutos, eles iam, eu deixava eles brincar. E aí teve um menino, o Juan, hoje ele está enorme. O Juan chegou na hora de brincar e não foi brincar. Ele ficou na sala. Aí ele, tio, me dá uma canetinha aí, por favor. Aí eu, toma aí. Aí eu disse, pô, ele vai desenhar. Mas estranho, geralmente eles querem ficar correndo, brincando. Esse garoto tá desenhando. Então, tá bom. Aí eu, e aí, Juan, tudo tranquilo aí? Ele, tá, tio, pera que eu tô fazendo um negócio aqui, pera aí. Aí tá. Aí eu fui tomar conta dos outros e o Juan ficou lá. Quando chegou no final da aula, que era a hora de ir embora, né, chegou a tia deles para buscá-los, aí ele chegou para mim e aquele papelzinho onde ele estava desenhando, ele entregou para mim. Aí ele, toma, tio, feliz dia do índio. Aí quando eu fui ver, tinha lá um índiozinho que ele desenhou.
Aí eu, caraca, mano. Gente, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Aí eu trouxe eu tenho até as fotos separadas aqui. Não, então, já que é para falar de índio, vamos falar do jeito correto, né? Aí eu trabalhei a questão dos povos originários, né? Aí falei sobre algumas tribos que existem, né? Aí as particularidades, por exemplo, os Kayapó. Kayapó, a pintura corporal deles é aquela geométrica, né? Que é aquela toda retinha, né? Bonita pra caramba. Sim, os E aí, grafismos, né, que é a forma, sim, né, deles se identificarem, né? Eu sim. falei pro José que a gente ia falar um pouco sobre educação originária, mas ele já está colocando, eu vou deixar ele colocar, tá tudo certo aqui, tá, gente? Tá tudo em casa. Tá. Aqui, ó. Eu reservei aqui. Esse aqui é o Juan. Hum. Esse aqui é o Juan, tá? Aí eu deixei eles fazerem do jeito que eles queriam lá, de acordo com a tribo de cada um lá, tá? Aí eles escolheram lá, mas aí eu mostrei algumas. Cadê? Peguei o computador e mostrei. Se pintou lá, foi lá, aí eles fizeram as atividades, se pintando, né? E tiramos foto, cadê? Tem uma Esse foi um momento coletivo, né? foi. Aqui, olha eu aqui até de cara pintada aqui, que aí eu já aderi também a algumas culturas africanas também, explicando, né? Uhum. Aí, Essa que você estava, você lembra qual é? não, agora de cabeça eu não lembro não, mas eu lembro que eu tava pesquisando no Quênia, aquelas culturas do Quênia que tem até aquela cor vermelha, xadrez, eu não lembro agora o nome. Porque deixa eu dar só aproveitar esse momento aqui. Bom, Sim, isso que o Leandro tá, que o José está trabalhando com eles é uma questão do grafismo. Para os povos originários, eles identificam a tribo a que pertence através dos grafismos. Aqui no Para Iniciar, a gente tem uma aula sobre culturas dos povos indígenas, introdução ao Tupi e as culturas originárias, tá? Então, vocês podem procurar também, é com a Carol, ela é uma professora nativa, indígena, né? Carol Potiguara, é da tribo Potiguar. Ela está urbana. Então, hoje em dia, a gente já tem uma discussão dos indígenas aldeados e dos indígenas em espaço urbano que são reconhecidos. E aí, quando a gente fala também nessa aula da diáspora, né? O que que é a diáspora? A diáspora foi sequestro, né? Do nosso povo, e por isso a gente diz que a gente está em diáspora. É aquele povo que está em um lugar que não é o seu lugar, mas que sente saudade desse lugar. A gente tem uma memória que a gente chama que é memória coletiva, os povos originários também, porque eles foram dispersados de uma maneira genocida do espaço em que eles habitavam. Então, você pensa no maior genocídio da história da humanidade, eu acho que eu já devo ter repetido isso aqui para vocês, é o genocídio dos povos originários. Porque se você pega a Abya Yala, que é o continente americano, né, mas que a gente vai se referir aqui a partir de agora como Abya Yala, se você pegar a Abya Yala, de sul, pode deixar as fotos, né, que a gente está vendo aí. tá. É, se você pega a Abya Yala, de sul a norte, ela foi esvaziada. Existiam nações nesses espaços que foram dizimadas, né? Nos Estados Unidos, eles se vangloriam de terem assassinado todos eles, com aquele lance, se eu não estiver enganada, dos cowboys, né? Que é ali a invasão para o oeste deles, é assassinato de indígenas. Aqui no Brasil, a gente se vangloria de um assassinato dos nossos originários, chamando de bandeiras e entradas. Mas ninguém ali é herói, são assassinos, né? E com relação aos povos originários, aos povos africanos sequestrados e trazidos para cá, a gente tem a formação dos nossos quilombos, que eram os lugares onde nós nos abrigávamos e nos refugiávamos, né? E nesses espaços quilombolas, você vai encontrar a vivência de negros, né? Você vai encontrar com pessoas originárias, porque eram através dos caminhos. Se você olhar a rota da cidade do Rio de Janeiro, é uma rota, os caminhos que as estradas passam ali, Presidente Vargas, como é que é o nome ali?
Rua Uruguai, essas ruas, são ruas e tecnologias, na verdade, dos povos originários, porque eles é quem sabiam por onde era melhor passar. E aí depois o homem branco só foi lá e asfaltou, mais nada. Mas essa tecnologia de saber onde é melhor para passar ou não, o caminho mais curto, tudo a gente sequestrou deles, tá? E aí, nesses quilombos montados que a gente vinha fugindo, a gente também abrigava pessoas de tribos que estavam sendo arrasadas e devastadas. E aí a gente tem uma simbiose muito grande com os povos originários e dos povos indígenas. Outra questão também é que a gente recebia pessoas brancas. Por quê? Os brancos são tão agressivos, eles são tão agressivos que eles excluíam os deles. Então, a gente acabava recebendo pessoas brancas que eram perseguidas e enxotadas. Eu estou mencionando isso para que vocês entendam que num quilombo se recebe todo mundo que não é bem recebido em um lugar. Então, essa fala, o movimento negro não dialoga com ninguém. Não é verdade. Não é verdade, a gente dialoga com todo mundo. Fica quieto, você não sabe de nada. Não é verdade. Não, Palmares, que é o nome do meu projeto, é da, inspirado no quilombo que não, sobreviveu séculos porque desenrolava com todo mundo, né? exatamente, a Confederação de Palmares, né? Porque era uma confederação de quilombos, né? Palmares é o que mais sobreviveu. Eu ia chegar aí, mas já que você já se introduziu, então é isso. Então, quando você tem um homem preto fazendo um projeto social, visando, logicamente, sua comunidade, que é composta majoritariamente de pessoas pretas, ele não diz só pode entrar preto aqui. Ele acaba recebendo pessoas brancas também, dessa comunidade. Nas comunidades e favelas, é um lugar que a gente vai chamar de racismo ambiental, que vai receber pessoas majoritariamente pretas. Por quê? Após a abolição da escravatura, você tem a marginalização da população negra, que foi negada a ela a identidade social e a participação social. Elas tiveram que sobreviver. Então, a malandragem, é uma tecnologia de sobrevivência. Mas isso não é correto. Não, não era correto, porque ser negro não era correto. Ser negro era errado, você tinha que ser assassinado, você não podia sobreviver. Então, a malandragem é uma tecnologia de sobrevivência do povo preto. As rodas de samba, elas eram necessárias para que as pessoas pudessem se encontrar e sobreviver, sabe? Saber como é que elas estavam. É muito mais do que só samba, é muito mais do que só música. Né? É o encontro de todo mundo. Então, vai todo mundo que precisa ir para a roda de samba. É o quilombo, né? É a sobrevivência. E aí você tem, no período da ditadura também, a exclusão maior ainda dessa população. Então, as favelas, ela ganham força no formato que tem no período da ditadura por exclusão social, geográfica e racismo ambiental, porque racismo ambiental não está ligado ao meio ambiente, está ligado ao racismo territorial. E aí, eu estou usando isso tudo para falar dessas transversalidades, porque são questões que se atravessam. Então, quando a gente está montando o projeto, falando de educação em espaço não formal, a gente tem que ter um conhecimento para além da sala de aula, que é um conhecimento que você só vai adquirir ouvindo bom samba, ouvindo, sabe, um professor de espaço de educação não formal, dialogando com pessoas fora da sala de aula. Isso não está nos livros. E quando aparece nos livros, é de uma maneira muito superficial. Tem que ter vivência. E aí, a gente já está caminhando para o final. Eu já vou pedir ao José para dar as considerações finais dele. E vou aproveitar o José aqui para dizer... Pode tirar a apresentação, José, para eles olharem bem para você agora? É, eu quero que vocês olhem bem para o José, vejam a militância, a vivência do José. Ele não esperou oportunidade para fazer nada, ele foi lá e criou oportunidade. Isso não é papo de coach, e eu não sou coach, não suporto coach, mas é assim, a gente faz a partir da nossa necessidade. Isso é descolonizar, isso é decolonizar. Foi o que Paulo Freire fez, ele viu uma necessidade, foi lá e foi agir. A vida. Então, vocês estão na universidade, não esperem a oportunidade, né? Assim, porque o Santander não me deu a vaga. Meu amor, ele não vaga para muito pouca gente, né? Então, não espere a oportunidade aparecer. Você está vendo a oportunidade? Vai lá e faz. É difícil, não é fácil. Fazer o que o José fez, ir para a casa das crianças, no mesma pandemia, para dar aula, arriscando a própria vida, fora o que você já arrisca todo dia na comunidade, debate de tiro, bala, faca, todo tumulto, ainda tem o vírus, né? Não é fácil, não é bonito e não é romântico. A educação não é tão romântica quanto parece. É difícil, mas a gente faz pela necessidade disso acontecer. Então, eu estou falando isso porque o terceiro setor tem o seu valor, é chamado de terceiro setor, olha só, é chamado de terceiro setor, mas que vocês podem fazer um projeto lindo, um projeto bacana, um projeto de vida, ou valorizar o que vocês já fazem, que às vezes vocês já estão contribuindo, já estão fazendo. Mas não espera
ter que fazer um estágio para você movimentar teu currículo, vai lá, movimenta teu currículo agora, procura um Leandro aí da sua comunidade, um José Petit, estou te chamando de Leandro, não sei por quê, mas procura o José Petit da sua comunidade, para que você possa contribuir, para que você possa ganhar experiência. Não deixa o mercado dizer que experiência você pode ter. O mercado não tem esse poder sobre você. E uma pessoa ousada não deixa o mercado falar sobre ela. Ela vai lá e faz o que ela quer fazer. Isso não é romântico. Isso é difícil. Eu não estou aqui com historinha de carochinha para você, porque, gente, você pega tudo que o Leandro está passando e mostrando. José passou e está mostrando para gente, são 15 anos no mínimo de um projeto com suas dificuldades e seus limites, né? Mas que ele não abriu mão. E aí tem que ter compromisso com você mesmo, sobre se você vai deixar dizerem para você o que você vai fazer ou não, e qual a intervenção que você vai fazer, porque o impacto que teve sobre algumas pessoas insistirem numa educação não formal, né, movimentou o que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é hoje. Ela é a universidade mais inclusiva desse país? Sim. É uma universidade com a melhor assistência estudantil desse país? Eu acredito que sim, sem dúvida. Mas foi porque o movimento foi lá e falou: tem que fazer. Insistiu muito. E eu estou falando de pré-vestibular comunitário. O que você faz hoje só vai refletir mais para frente, mas só vai refletir se você fizer. E é muito mais sobre a sua vida do que sobre a vida dos outros. Porque, como eu falei, no projeto que eu trabalhei, foi muito mais importante para mim do que para eles. E claro que para eles também foi importante, mas foi mais para mim. E com isso me despeço. Vou passar para o José Petit se despedir e a Maria Luísa vai finalizar, tá bom? Bem, para me despedir, eu agradeço mais uma vez aí pelo convite. Já estou me convidando, porque abusado sou, já estou me convidando para outros momentos e presencial. Quero ir aí. Eu sou aqui no Quilombo de Palmares, tem até um PDF que é o Quilombo nas Américas, né, que mostra como que eram os quilombos de todas as Américas, e aí fala sobre Palmares, algumas particularidades, e fala sobre as expedições que tinham, né, que iam em algumas fazendas para trazer mais, né, escravizados para o quilombo, e aí tinha todo um esquema. Então, eu tenho minhas expedições também, eu também quero ir aí para conhecer vocês e conhecer o espaço, o projeto e tal, e falar daí A pertinho. gente, a gente deixou seu arroba ali, então os alunos que se sentirem convidados Ah, podem tá. fazer contato com o Leandro para conhecer Palmares e, quem sabe, se for perto, para vocês contribuírem com Palmares. É. O, aí é arroba Projeto Palmares, né, tal. E caso vocês podem ajudar de quaisquer formas, tá? Tanto de sendo voluntário, você pode ir lá conhecer o projeto. E voluntário faz assim, cria o ritmo dele, né? Ele pode ir lá uma vez no ano para ir, sei lá, ajudar ali com uma palestra, ou ajudar ali com uma aula, ajudar uma criança uma vez no ano, já é o suficiente, entendeu? Ele pode fazer ali o horário dele, ou ele pode ajudar com doações de material, ou doações em dinheiro, ou sendo um padrinho, né, de alguma criança, né, com R$ 5 aí por mês você já ajuda, né, com material, com alguma folha, com lápis, essas coisas, entendeu? Então, toda ajuda é bem-vinda, tá? E agradecer aí pelo convite que vocês fizeram. A gente é que agradece. Eu tenho certeza que foi uma contribuição riquíssima. E só para complementar o que a Raquel colocou, é, eu já trabalhei na educação informal e na educação formal. E hoje, por exemplo, a situação que eu tive que largar tudo, ir lá parar, pensar e resolver em conjunto, se deu por conta de uma falta de conhecimento dos, das ferramentas locais. A escola não tem conhecimento das ferramentas locais que ela pode acessar para poder ajudar, auxiliar o aluno a resolver questões pedagógicas, familiares, enfim, que às vezes estão para além da seara da escola, né? Então, eu acho que eu já falei isso com vocês aqui, mas eu gostaria de repetir, que é
conheça a comunidade na qual você está inserido, mesmo que você não faça parte dela, mas se você está inserido ali como educador, conheçam essa comunidade. Eu não era do Jardim América quando eu fui dar aula numa escola do Jardim América, mas eu fiz questão de conhecer alguns mecanismos da escola, dentre eles o projeto Palmares. E foi assim, através do meu trabalho, que eu conheci, apesar de eu estar num bairro próximo, eu estou em Irajá, o Petit está ali no Jardim América, a gente poderia nunca ter se visto se eu não estivesse interessada em realmente fazer um trabalho diferenciado. Então é isso, assim, educação para algumas pessoas é falta de opção. Ah, não passei em mais nada e aí eu estou fazendo a área de educação, mas para outras pode ser uma escolha de uma carreira promissora. Eu me sinto muito realizada trabalhando na educação, gosto muito de estar aqui. Então, assim, pensem nisso também no fazer profissional de vocês. É isso, agradeço demais a presença do Petit, a presença de todo mundo que está aqui hoje, porque eu sei que também é sacrificado, a gente larga o trabalho, larga outras coisas para estar aqui conversando. E que esse vídeo chegue para todo mundo num momento bom, seja útil e agradável, tá bom? Um beijo, até o próximo encontro.